planejamento da perícia, né? Como é que a gente faz esse estudo? E o pior, né? Não é uma ciência exata, cada planejamento é um planejamento diferente, mas é o que dá o sucesso ou o fracasso da perícia. Mas a parte dos quesitos, tiveram dificuldade, foram fáceis fazer? O que vocês acharam? Ou vocês já estão indo assistir novela, assistir jornal? Boa noite, Luan. Achou um pouquinho complicado? Por quê? Vamos lá, Rafael. Já que você está conversando comigo, mesmo que escrevendo, né? Podia falar. Não me dei muito bem com a matéria, mas por quê? Ela é densa. É uma matéria que é bem carregada de norma, né? Então, não tem muito como a gente tentar amenizar isso. Se a gente ameniza, vocês saem sem conhecimento sobre o que a gente precisa passar na disciplina. Então é muita regrinha e muitas vezes regra que interfere em outra regra e que torna uma cadeia. Assim como qualquer evento jurídico, né? Tudo que a gente vê no meio jurídico tem que seguir um rito processual e, se não for seguido, se for mal feito, o que, que acontece com o processo? Ah, só a gente vê o que, que tá em grande discussão essa semana na mídia, né? Pode às vezes até ser anulado um processo. E lembra que eu falei para vocês da moda que estava na discussão sobre suspeição, que a gente viu na aula passada e na retrasada? Ó, essa semana voltou a explodindo na mídia, né? Só que a suspeição vindo da discussão do juiz. Então, todo mundo que seja operador do direito, então, juiz, perito, tem que ser tem que apresentar algum grau de idoneidade. E surge essa discussão. Agora, se todo mundo concorda sobre a suspeição ou não, é um caso bem delicado, né? Boa noite, Cassandra. Vocês viram que muita gente acha que o Moro é suspeito, muita gente acha que não. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a suspeição é algo muito subjetivo, muitas vezes difícil de ser provado? Então, se eu sou parte, eu não consigo, muitas vezes, provar que o perito é suspeito ou não em um processo, por causa dessa subjetividade, diferente dos impedimentos, que são um pouco mais assertivos, né? Então, a gente voltou a essa discussão de maneira bem forte. Agora uma pergunta pessoal. Vocês acham que foi bom essa volta dessa discussão? Não foi? Vai surgir algum efeito na nossa vida?
é um pouco política isso, né? Discutir política. Porque criou um alvoroço, não criou? Hein, professor? Oi? Acredito que com essa discussão aí o Lula tá ganhando mais força agora, né? Ganhou. Muito mais. Hoje, o discurso que ele fez foi. Não que eu seja a favor do Lula, tá, gente? Eu não sou partidário. Mas hoje o discurso que ele fez foi, assim, considerado por analista político um discurso impecável. É, ele é bem convincente, ele fala muito bem. Eu ouvi um pouquinho do discurso e ele fala muito bem mesmo. Fala. Sabe convencer. E falou tão bem que surgiu até o efeito imediato do Bolsonaro aparecer em evento público de máscara. Olha como cutuca, né? Como, É, apesar que. a primeira coisa que ele falou, né, antes de começar a falar, ele pediu licença para tirar a máscara, né? E é uma coisa que o Né, Bolsonaro não leva muito a sério, ele não acredita muito nisso, né? não. E vai servir muito para vacina isso, né? E para a gente a vacina é essencial, gente. Sem isso, todo mundo acha que é só questão de saúde. Agora que entrou em pauta, né? Essa ideia da economia, da vacina está relacionada à movimentação econômica. E isso a gente só vai conseguir movimentar a economia normalmente depois que tiver todo mundo vacinado, podendo sair, podendo consumir. Isso é lei econômica, né? Eu lembro que eu tenho um vídeo gravado no final do ano passado, que eu já estava alertando isso, comentando com os alunos. Mas, vamos lá, né? A parte política movimentada acabou trazendo alguns elementos que serviram para trazer conceitos da nossa própria disciplina. Agora, compartilhando com vocês nosso tema de hoje. Até agora, falamos sobre o que mesmo? Falamos sobre a nomeação do perito. Então, ele chega o momento que ele recebe o oficial de justiça, indicando que ele foi nomeado para um processo, né? Isso permite que as partes também façam a nomeação de perito assistente, apresentem quesitos e, se julgarem necessários, peçam impedimento ou suspeição desse perito. E nesse meio tempo, enquanto o perito é nomeado, ele tem aqueles longos 5 dias para fazer a carga no processo, então ir lá buscar o acesso. Hoje está mais fácil, né? Meio eletrônico. Feito a carga, a leitura do processo. Vai verificar se existe algum problema que o transforme ou que deixe ele impedido ou suspeito. Então, ele também vai fazer essa análise. E também, já com essa primeira leitura, já vai começar na figura dos papéis de trabalho. Então, papel de trabalho vai começar a selecionar todo o material, vai começar a ver tudo o que ele acha interessante no processo para que ele consiga resolver os quesitos. Aí, desses quesitos, a gente sempre vai ter que lembrar, tem os quesitos oficiais. Quem elabora quesito oficial mesmo? Sempre esqueço quem que é o dono do quesito oficial.
Isso aí, Caroline. O juiz. E as partes também vão poder apresentar os quesitos. A gente vai ter os quesitos iniciais. Então, todo mundo vai apresentar os quesitos. O juiz vai avaliar o quesito das partes, se eles são pertinentes ou não. Mesmo sendo impertinente, lembrando, o perito tem que responder a todos. Todos os quesitos apresentados, ele vai colocar em seu laudo as respostas. Bacana, professor. Mas o que ele coloca quando o quesito é impertinente? Quando o, o quesito ele não foi aprovado pelo juiz. Nossa, que tem gente saindo da reunião, o que está acontecendo? Vocês... A tela está piscando? Será que é problema aqui? Então, peraí, vamos tentar resolver. Tinha eu também sair então e voltar. Peraí. Parou de piscar, gente? Estou aparecendo normal? Não vou perguntar se está aparecendo bonito, porque não dá, né? Mas pelo menos aparecendo normal. Não, professor. Hã? Não era a apresentação. Deixa eu ver se vai voltar lá. Eu fiquei assustado, todo mundo saindo. Eu falei, ué, desistir da minha aula. Eu caí 2 vezes. Ó, coloquei a apresentação. Parou? Não tá piscando mais. Ah, que bom. Então voltando, eu até perdi o meu raciocínio. Ah, o que a gente faz então quando o juiz apresenta um quesito ou ele declara um quesito impertinente? O perito só vai colocar que é prejudicado, o quesito declarado impertinente conforme a folha número tal do processo. Mas todos os quesitos que surgirem, ele vai dar resposta. Resposta de quesito pode ser simplesmente sim ou não. É igual resposta de prova. Vocês podem responder para os professores só sim ou não? Não adianta muito, né? Tem que justificar. Tem que trazer um embasamento. E para isso é importante os papéis de trabalho bem elaborados. Para que vocês tenham subsídio para o embasamento da resposta. Inclusive colocando anexo, tabelas, tudo que vocês precisaram refazer de cálculo. Isso a gente vê muito em processo trabalhista, né? Tem o processo trabalhista, lá nos anexos, vai todo o processo de cálculo que o perito faz para que ele possa responder essas perguntas do juiz. Bacana, né? Temos esses quesitos, mas lembrando, o perito tem aqueles 5 dias para falar não. Eu aceito ou não, eu não aceito. E feito o aceite, ele vai ter que precificar. Então, em 5 dias ele vai ter que apresentar os seus honorários. Olha que coisa boa, né? Não necessariamente ele recebe o honorário já de cara, na verdade, nunca, praticamente.
O comum é ele receber só no final do processo. Pode existir casos onde se peça adiantamentos, mas o valor total sai só no final da causa, não é prática nenhum pagamento antecipado pro perito, tá? Mas como que eu vou precificar um trabalho? Como vocês dariam preço no trabalho de vocês? Tempo? Tempo. Material utilizado, custo. O Luan falou ali no primeiro, o mais importante. Ah, isso aí, grau de dificuldade. Também tá certo, Luan. Então, tempo e grau de dificuldade são os dois principais. Quanto mais complexo for a perícia, mais conhecimento vai exigir, então vai valorar o tempo, e eu tenho que saber quanto tempo eu vou gastar, né? O que eu vou precisar fazer e quanto tempo eu vou levar para fazer essa perícia. E eu só consigo precificar, então, se eu fizer um processo de planejamento da perícia. Então, o grande segredo de um honorário bem feito está aqui: planejamento da perícia, que, consequentemente, vai resultar aqui no seu honorário, né? Lembram lá no primeiro dia de aula que eu mostrei a tabelinha do Sincontiba para vocês? O honorário da perícia é basicamente calculado por horas. Então a gente tem que fazer esse planejamento de modo bem feito. Então, o planejamento da perícia já dá como iniciado quando a gente faz o começo da leitura do processo. Ali a gente já está no processo de planejamento. Então, o momento onde o profissional vai começar a desenvolver seus papéis de trabalho e vai arquivando tudo que ele acha necessário, tudo que ele vai identificando de importante para o desenvolvimento das suas respostas aos quesitos. Então, o que é proposto no auto, ele já vai levantando o que será necessário fazer, procedimentos necessários a serem adotados para efetuar, então, esse planejamento. Então, lá na NBCTP 01, no item 34, traz essa mesma indicação. Os documentos dos autos servem como suporte para obtenção das informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia. Então, lá na própria NBCTP, ele já indica, perito, já no momento da leitura, comece a separar todo o material e comece a desenhar todo o processo da sua perícia. Lembrando, ou colocando esse ponto, é que a gente vai apresentar o que vai ser feito para o juiz. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Então, esse trabalho é necessário, uma vez que o planejamento vai vai resultar, na verdade, nas fases de elaboração da perícia e o estabelecimento do tempo que vai ser utilizado na elaboração do trabalho final, ou seja, para a redação. Então, eu vou estabelecer cada fase do processo, a gente vai passar ainda por essas fases, quanto tempo eu vou levar,
até que a gente tenha o material pronto. O que é o material pronto quando a gente fala de perícia? O laudo. Entregar o laudo pericial nas mãos do juiz. Nas mãos entre aspas, né? Então vai conseguir quantificar por esse tempo os seus honorários. E honorário é importante na nossa vida? Alguém de vocês gostaria de errar no seu honorário? Posso errar para mais? O que vocês acham? Tenho duas possibilidades, né, de erro. Errar para mais e errar para menos. Essas duas possibilidades. Se eu errar para mais, pode dar problema? O que vocês acham? Pode surgir algum empecilho? Sim, vai estar aqui. Então, o perito vai fazer a petição falando, aceito o trabalho e os honorários para execução é X mil reais. O juiz vai determinar que as partes se manifestem sobre os honorários. Aqui que vem o problema. Principalmente se tiver perito assistente envolvido. Então eu errei e coloquei horas a mais de trabalho. O que vai acontecer? As partes vão questionar o valor. Por que eu falei, então, é importante que, ou é mais comum o questionamento quando tem assistente envolvido? Tem outro perito fazendo o mesmo processo. Ele também vai ter noção de quanto tempo vai realizar o trabalho. Então, ele também pode indicar se o valor está certo ou errado. Não concorda, ou as partes não concordam com o valor. Vai entrar em um processo de discussão, onde o perito terá que apresentar novos valores. Caso isso se estenda, vai existir arbitrariedade. O juiz vai determinar qual seria o valor justo. Então, o melhor é um planejamento bem feitinho para o honorário não ser questionado. Todas as partes concordaram. Vai ocorrer o pagamento. Bacana, ocorre o pagamento. Mas o professor falou que não, o perito não recebe. Não, é feito só um depósito judicial das custas, né, da perícia, e lá no final da perícia o juiz vai fornecer um alvará de liberação de valor, onde o perito vai poder sacar o seu dinheiro. Vai poder sacar tudo? Vai depender do resultado do trabalho. Então, depositados os honorários, no caso da perícia civil, o perito novamente vai ser chamado, então, aí para dar execução do trabalho e que deverá ser entregue no prazo que o juiz estipulou. Quando que o juiz estipulou esse prazo? Qual que é a obrigação dele? Quem lembra? O juiz tem que estipular prazo da perícia lá na nomeação, por força do Código do Processo Civil. Então, ele só vai indicar o início do trabalho e o perito vai ter que seguir o que já foi determinado. Então, a NBC TP 01
também traz esse tema do planejamento nos itens 31 e 32. Então, 31. Planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecedem diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, no qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial ou extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado ou contratado, elaborando a partir do exame do objeto da perícia. Então, para a NBCTP 01, é aquele momento onde o perito vai pensar em tudo o que ele precisa fazer para conseguir responder os quesitos de acordo com o limite da perícia, né, com o objeto da perícia, que é o processo que está sendo em discussão. E 32, enquanto o planejamento da perícia é um procedimento prévio abrangente, que se propõe a estabelecer todas as etapas de perícia, o programa de trabalho é a especificação de cada etapa a ser realizada, que deve ser elaborada com base nos quesitos ou objeto da perícia. Então, no item 32, ele faz um complemento destacando que o planejamento vai ser composto por fases da execução do trabalho, onde sempre o início, a primeira fase, é a leitura do processo, a carga nos autos. Aí as demais fases podem depender de acordo com o processo pericial. Vou precisar fazer diligência, não vou. Vou passar por cálculos. Então vai depender do que precisa ser respondido. Então, a norma também trata os objetivos do planejamento, que são detalhados no item 33. Então, o item 3, ele traz apenas esses elementos sobre o planejamento da perícia. Primeiro objetivo que tem o planejamento: conhecer o objeto da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, o qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a sua decisão. Segundo objetivo do planejamento: definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados, em consonância com o objeto da perícia. Então, os termos constantes na nomeação dos quesitos ou da proposta de honorário oferecido pelo perito. Terceiro objeto: estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Aqui a gente está trazendo até algumas possibilidades de impedimentos, né? Aqui, o primeiro item é falando sobre o geral, sobre tomar o conhecimento, definir a natureza, oportunidade e extensão dos exames. Aqui a gente já começa a possibilidade de verificar impedimento legal e suspeição. O item C aqui possibilita o impedimento técnico. E o item D: identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Então, de acordo com a perícia, com os quesitos que são levantados e com a própria expertise do perito, ele sabe o que pode dar errado, o que pode dar certo. E já se prevenir. Um exemplo:
desse identificar eventual problema. Vocês estão fazendo perícia em uma disputa de pensão alimentícia. Então, vocês foram designados para levantar, ou existe um quesito, questionando qual o rendimento vamos supor, do marido. Será que pode acontecer algum problema nesse levantamento? Primeiro, que tipo de documento vocês poderiam pedir? Posso pedir extrato bancário? Olerite? Olerite? Que mais? Falei extrato bancário? Razão, diário, caixa seria mais se a pessoa tiver empresa. Mas vamos supor que ele seja... que ele não tenha a empresa no nome dele. Daí também é um outro possível problema. Ele participar de uma empresa que não está no nome dele. Opa, posso pedir IR, a Franciele falou? Bacana, é outra possibilidade. Só que posso receber um não da parte? Então vou lá para o marido, peço, o senhor pode me entregar? Quando eu falo o senhor pode me entregar, na verdade a gente vai ver que é um documento formal. Pode me entregar o IR? Será que todo mundo entrega? Então a gente já pode ter um potencial problema. O extrato bancário ou olerite, será que todo mundo entrega? Olerite é mais fácil que a gente pode pedir para a empresa. Mas extrato bancário eu teria que pedir para o banco. Olha como a gente passou em duas esferas mais delicadas. Falou em banco e falou em fisco, existem os sigilos. Todo mundo tem direito a sigilo bancário e sigilo fiscal. O que eu posso fazer? Então, identificar o potencial problema. Já posso colocar no meu próprio planejamento a solicitação ou a formalização de uma petição de quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo fiscal. Então a gente pode solicitar isso ao juiz. Então a gente pode identificar possíveis problemas, tudo de acordo com o processo e com a expertise. O juiz que tem mais vivência já sabe das malandragens, né? E brasileiro é uma pessoa cheia de malandragem, né? Infelizmente, ele sempre tenta dar um jeitinho. Então, o item E: identificar fatos que possam vir a ser importantes para a solução da demanda, de forma que não passem desapercebidos ou não recebam a atenção necessária. Destacar nos seus papéis de trabalho. Se eu conhecer o objeto da perícia, eu já posso, no planejamento, apontar toda a legislação que eu vou utilizar para o caso. E estabelecer como ocorrerá a divisão de tarefa entre os membros da equipe, sempre que o perito necessitar de auxiliar. E outra situação, e essa aqui envolve pagamento de honorário, questionamento sobre a perícia. Então,
facilitar a execução e principalmente a revisão dos trabalhos. Todo processo pericial, não policial, ia falar policial. Todo processo pericial tem que ser possível de ser revisado, inclusive por outro perito. Então, tem que ter um planejamento bem definido para que a pessoa consiga refazer o processo. Então, também está lá na NBC-TP, item 33. Então, 31, 32, 33 falam sobre o planejamento da perícia. E lá no item 18, os procedimentos da perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão apontadas no laudo ou no parecer pericial e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade desse processo, exames, vistorias, indagações, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação, cujo o detalhamento a gente vai ver agora. Então, o que é um exame, o que é uma vistoria, o que é uma indagação, e ver se vocês concordam se dá para a gente usar ou não no nosso planejamento. Então, também está descrito na NBC-TP. Item 19. Exames. Análise de livros, registros das transações e documentos. É passível de utilização por um perito contábil? O que vocês acham? Lembrem-se ali quando a gente estava falando da discussão sobre pensão alimentícia. O Luan falou lerite, o Felipe falou razão, diário, livro caixa, a Franciele falou imposto de renda. Tudo isso são livros e documentos, onde a gente passa pela realização de exames. Então, exame, dificilmente a gente vai conseguir desenhar um planejamento de perícia sem ter trabalho de exame envolvido. Vistoria. Então, vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Será que perito contábil usa a vistoria? E lá no local vê o que está acontecendo? O que vocês acham? Obrigado pela participação da plateia. Será que a gente usa a vistoria no processo contábil? Usa. Não é tão comum, mas a gente pode usar. Vamos voltar, por exemplo, da discussão da pensão alimentícia. Vamos supor que a pessoa é tão ardilosa que ela conseguiu movimentar ou tem as suas movimentações feitas em nomes de terceiro. Posso me prevalecer de vistoria para indicações de padrões de vida incondizentes com a documentação apresentada? Posso. Então, um exemplo, o sujeito fala que ganha R$ 1.800 por mês, mas mora numa cobertura no Batel e anda de BMW. Está condizente?
Não tá, né? Tem alguma coisa errada ali. Aí você levanta uma suspeita de omissão de rendimento. Você pode daí falar para o juiz que o honorário está prejudicado vista ao padrão incompatível de vida. Outra possibilidade, a indagação. Então, é a busca de informações mediante entrevistas com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. Também é outra possibilidade. A gente conversar com funcionários, conversar com vizinhos. Então, a gente pode fazer entrevista buscando elementos que auxiliem a nossa resposta. Investigação. Então, é a pesquisa que busca trazer o lado pericial contábil, o que está oculto por quaisquer circunstâncias. Então, tivemos que pedir quebra de sigilo. A gente quer investigar o que ele tem declarado na Receita Federal como bem ou como rendimento. A gente está partindo para um processo de investigação. Outra possibilidade ou outra ferramenta, o arbitramento. Tem a determinação de valores ou solução de controvérsias por um critério técnico-científico. Então, vocês veem lá essa pessoa falando que ganha 1.800 e tendo a sua BMW. Tá estranho, né? Será que eu posso fazer algum processo de cálculo que me ajude nesse levantamento de renda? Posso, desde que eu tenha um embasamento técnico para isso. Então, a gente sabe que para você pelo menos financiar um veículo desse, a parcela tem que ser que os bancos aceitam, normalmente não ultrapassa 30% do valor de rendimento. Então, mesmo que ele compre financiado, a gente já consegue imaginar que com 1.800 ele não vai pagar uma BMW. Outra possibilidade, mensuração. Então, é o ato de qualificação e quantificação de coisas físicas. Então, bens, direitos e obrigações. Então, mensuração é você poder informar tanto em quantidade de material, de bens, ou barra e valores. Então, você vai mensurar. Isso daí é muito comum daí em processos de falência. Mensurar ativos e passivos para poder indicar os haveres a serem distribuídos, né? E a avaliação? Então, é o ato de estabelecer valor a essas coisas e bens. Mensuração, quantificar, e avaliação, determinar valor. E por último, certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuído ao perito contábil. Então, tudo que a gente pegar de material, a gente tem que fazer o processo de conferência sobre a exatidão deles, porque ali nós damos fé pública. E falando
em todos esses processos, eles são designados dentro das diligências. O que vocês têm em mente por diligência? O que lembra uma diligência? Lembra algo para vocês? Não lembra? Para mim, quando a primeira vez que eu vi esse termo, eu pensei naqueles filmes antigos de faroeste norte-americano, onde vinha aquelas... Não sei se é carruagem bem o nome. Carruagem dá uma impressão de coisa de rei, né? Mas aquelas carruagens carregando valores com os guardas armados. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando falaram. Será que tem alguma relação? Sim ou não? E agora? Será que tem? Será que essa analogia que eu fiz tinha algum fundamento? Tinha alguma... Porque aquelas carruagens, quando a gente vê nos filmes, eles usam esse termo, né? Ah, é uma diligência. E sim, tem um pouco de relação. Não é somente esse ato do deslocamento, mas um deles envolve esse deslocamento do perito para a aplicação desses processos ou procedimentos contábeis. Então, na fase onde a gente já está como nomeado, existe a necessidade, ou pode, né? Existe a necessidade de busca de novos documentos para instruir a elaboração do laudo. Então, oportunidade, aqui surge a possibilidade da pessoa trabalhar em parceria ou não, é no momento da diligência, de contratar assistente técnico, caso a parte tenha contratado, ou outro representante, para que ele forneça esses elementos para dar continuidade às atividades periciais. Então, toda solicitação de documento é feito por meio de uma diligência. Então, quando a gente pensa na diligência, na perícia, está relacionado ao ato de solicitar material. Solicitar material indo até a pessoa, solicitar material via visita, ou mesmo via fornecimento de documentos. Então, lá na NBCTP 01, no item 35, ela trata o que é a diligência. Então, em caso ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa da elaboração do planejamento, devem ser considerados, se não declarada a preclusão de prova documental, a legislação aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais, societários, laudos, pareceres já realizados e outras informações que forem identificadas como pertinentes à natureza do trabalho. O que o item 35 quer dizer para o perito contábil? Ele vai ter que elencar no seu planejamento que, na falta de prova documental no processo já em tramitação, que ele vai solicitar aí qualquer um desses tipos de documento. E como vai ser feito? É a identificação de como ele vai fazer, como ele vai tratar esses processos.
Ele vai precisar de um livro contábil, então ele vai discriminar isso. Ele vai precisar de um livro fiscal, vai discriminar. Vou precisar fazer entrevista, vou colocar no planejamento. Lembrando, hein, a gente nem começou a periciar ainda. A gente só está planejando. Olha como o trabalho é árduo, hein? Então, as diligências devem ser formalizadas sempre por documento oficial. Então, a NBC-TP 01, no seu item 47, fala sobre esse documento oficial, que se chama termo de diligência. Então, o termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, bem como qualquer outra informação necessária à elaboração do seu laudo ou do parecer. Então, eu preciso falar com a parte para ela me entregar os seus olerites. Eu até comentei agora a parte, agora há pouco. Não vou chegar para a parte e falar, o senhor pode me entregar seus olerites? Não, eu vou formalizar isso através de um termo de diligência, uma solicitação formal, que vai constar nos autos. Por que é importante isso? Está formalizado e constar nos autos. De repente, a pessoa se nega a fazer entrega. Já que visto que ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo. Vai permitir que o perito responda daquela maneira, prejudicado por não conter os elementos para formular a resposta. Então, é uma maneira de você documentar que você está solicitando algo e daí, ou obter o êxito, né, a pessoa entregar, ou ter a formalização de que não foi atendido e que você não tem como responder. Você não cria um prejuízo à sua resposta. Então, as diligências podem ser direcionadas tanto ao assistente técnico, se a pessoa tiver contratado assistente, faz direto para o assistente técnico. Porque ele provavelmente também fará uso da mesma documentação. Tendo em vista que todo mundo que eu digo perito nomeado e os dois assistentes, 2 ou mais, vão trabalhar em cima dos mesmos quesitos. Então, provavelmente a documentação utilizada será a mesma. Então, pode ser direcionado ao assistente, ou, não existindo assistente, ou qualquer outra pessoa ligada à parte ou que tenha envolvimento no objeto de discussão. Então, posso direcionar ao advogado ou diretamente à parte. Então, assim, a utilização está amparada nos itens 10 e 11 da NBC-TP 01. Então, mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionadas ao objeto da perícia. Sempre, então, de maneira formal. E esse item é o mais importante para eventuais problemas. A eventual recusa no atendimento à diligência solicitada ou qualquer dificuldade da execução do trabalho pericial deve ser comunicada com a devida comprovação ou justificativa ao juiz. Em se tratando de perícia judicial ou ao contratante, quando for extrajudicial. Então você
entregou ao termo de diligência. Ocorreu a recusa. Se você fez formalmente, a resposta da parte tem que vir de modo formal. Então, eu pedi o livro Razão dos últimos 5 anos. Opa, ele vai ter que postar lá no sistema de justiça, no Projude, esses livros constando nos autos. Então, não foi atendido, já existe a comprovação e a justificativa para você poder apresentar para o juiz, para que ele leve isso em consideração quando for ler o seu laudo ou o seu parecer. Isso favorece o perito? Não é parecido com, eu deixei de entregar tal coisa porque eu... Aí arruma uma desculpa? Ou vocês, quando deixam de entregar trabalho, vocês não sempre têm uma desculpa, uma justificativa para tentar passar para o professor? É a mesma coisa para a justiça. A gente vai deixar de fazer alguma coisa e vai ter uma justificativa, porém documentada. Mas eu fiz um termo de diligência solicitando uma visita no local. Cheguei lá, não deixaram entrar. A gente pega, faz anotação de quando a gente teve, solicita o acompanhamento das partes, do assistente técnico ou dos advogados. Não deixaram entrar, faz a anotação quem fez a recusa, qual data, qual horário e qual a justificativa. Então, vocês também documentam o porquê que aquilo não aconteceu. Também tem essa hipótese. Então, isso vem também da NBC-TP, né? Então, a NBC orienta os profissionais contábeis quanto à forma de registrarem o que foi solicitado, bem como as pessoas que recepcionaram os termos de diligência. Então, o perito deve manter registro dos locais e data das diligências, nome das pessoas que atenderam, livros e documentos que foram examinados ou coletados, dados ou particularidades de interesse da perícia. E todo o material que ele pegar como cópia, então eu fui lá, tirei uma cópia do livro ponto, ou do livro registro de empregados. A gente faz a rúbrica indicando que aquele documento confere com o original. Então, quando julgarem necessário e possível, juntando o elemento de prova, original, cópia ou certidão. Então, rubricando, indicando ali que você está colocando uma cópia, você vai estar se responsabilizando pela fé pública daquela cópia. Então, quando entrar no processo judicial, o responsável pela originalidade, por ter conferido com o original, é o perito, por isso da rúbrica. E é aquilo que eu falei ali, né? Então, vocês visitaram, vocês vão anotar quem que atendeu, qual a data, local, se deixou fazer a vistoria, se não deixou, tudo o que aconteceu durante esse processo. E o perito pode solicitar às partes todo documento que julgar útil e necessário para dar suporte às conclusões levantadas no seu laudo pericial. Então, possibilidade de solicitação vale para qualquer documento, qualquer um, inclusive os que são protegidos por sigilo. Não necessariamente serão entregues, tá? Então, todos os que darão suporte à conclusão do seu laudo pericial, isso está
lá no artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou de terceiro, ou em repartição pública, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, desenhos, fotografias e outros elementos que ele julgar necessário para o esclarecimento da perícia. O que o artigo 43 fala? Basicamente, a mesma possibilidade. Na verdade, a NBCTP complementa as possibilidades de diligências existentes no Código de Processo Civil. Então, pelo Código de Processo Civil, a gente pode pedir o que a gente quiser, tanto para a parte, quanto para a repartição pública ou para empresas. Se existir sigilo, tanto partes quanto repartições públicas podem fazer a negação, podem negar. Mas aí a gente tem a ferramenta da quebra de sigilo, que pode ser solicitado. Então, acesso, o perito sempre tem. Algumas vezes ele vai ter que usar ferramentas um pouco mais técnicas, ou não, as partes podem fornecer de maneira mais tranquilas. Tudo que for fiscal e bancário é o que pede quebra, tá, gente? Não, a gente não consegue. Ninguém sai entregando extrato e documento fiscal a livre e espontânea vontade. Muito raro. Então, sobre as diligências, o que eu tinha para trabalhar com vocês era isso. Na aula que vem a gente vai para as próximas fases. Aqui a gente só está pensando nas possibilidades. O que é possível de ser feito? Então a gente vai elaborar o caminho que a gente vai percorrer. O que eu vou precisar? Que material eu vou coletar? Depois de discriminar quais as fases, eu vou detalhar o planejamento de cada fase. Aí vai cada vez ampliando esse processo. E lembrando, quanto que é o prazo para ele fazer tudo isso? Tem prazo? Que é bastante coisa para ser feito, não é? Não dá para fazer simplesmente assim, de maneira fácil. Mas tem um prazo, eu só não lembro qual que é, preciso da ajuda de vocês. É o juiz que determina, né? Isso? Falem comigo, pelo amor de Deus, a gente está terminando a aula. Não, não é o juiz que determina. Já vem no Código Civil, Código de Processo Civil, que tem. Eu não montei hoje, não deu tempo. Eu ia montar um sobre as ferramentas da perícia ali, mas hoje eu tive um dia bem turbulento com a junta comercial e não consegui. Peço desculpas a vocês por não ter conseguido. Mas na próxima aula eu dou um jeito de encaixar um para a gente descontrair. Mas você me tirou o foco. Prazo, então, para fazer todo esse detalhamento são aqueles longuíssimos 5 dias.
O que o juiz determina é o prazo para entrega do laudo, né? Prazo para concluir todo o processo, todo o trabalho. Mas para aceitação, o planejamento e apresentação de honorário, 5 dias. Justifica um perito ganhar bem, então? Olha o volume de trabalho que pode ter em 5 dias. De repente, tem uma movimentação enorme para ser analisada. Tudo isso ele vai ter que fazer em 5 dias. Quer ver? Só para vocês terem noção do que pode virar a vida de um perito. E esse meu processo não é tão longo. Deixa eu abrir aqui, ó, o meu Projude. Esse é um processo que eu estou contra o Santander. Deixa eu compartilhar de volta. Então, esse é um curtinho processo que já está há 1.205 dias tramitando. Pode ser que venha necessitar de perícia. Olha a quantidade de movimentação que o perito vai ter que analisar. Foram 265. Então, de todo o processo, muitas vezes tem uma série de documentos, movimentações, consultas. Então, olha o volume. Tem a petição de parte. Então, só foram 242 movimentações teve nesse processo. Será que fica fácil analisar em 5 dias? Ali tem processo, tem contrato bancário, tem laudo da Polícia Civil, tem um monte de coisa. Será que fica fácil? Para 5 dias? E é um processo considerado curto. Tem pouco volume, pouco. Nem dorme, mais ou menos isso. Por isso que o trabalho do perito é um dos mais valorizados. Porque ele trabalha, ele tem uma carga de trabalho no início muito grande. E nem relógio trabalha de graça, né, gente? Então eu vou contar todo o tempo que eu faço para leitura para colocar no meu honorário? Vou. Leitura do processo faz parte de honorário. Então, por isso, dessa importância do planejamento. Então, na próxima aula, a gente vai passar por essas fases e daí também vou explicar para vocês como a gente faz a montagem dessa petição. Como é que a gente determina a apresentação para o juiz de como a gente formulou o honorário. Tranquilo, gente? Não está tranquilo? Vocês ainda estão aí? O Luan me respondeu. Luan Ketlin, agora está tranquilo, todo mundo responde, né? Na verdade, deve estar todo mundo, não entendi bolhufas nenhuma. Na verdade, é denso, né, gente? É bem pesado em termos de procedimento. É uma das disciplinas mais pesadas que tem.
termos de CRC, é bem tranquilo para vocês trabalharem em perícia. A única coisa é que é muita cobrança literal. É muita cobrança do que está ali na NBCTP e na NBCPP. Só que se vocês depois quiserem partir para uma prova de qualificação técnica, isso dali tem que estar de cabo a rabo na mente do perito, porque ele vai ser cobrado de maneira bem aprofundada. Por isso que tem esse exame de qualificação técnica, né, para garantir essa qualidade dos peritos. Essa semana vou deixar vocês um pouco mais tranquilos. Coloquei algumas questões só de frequência, então não tem uma atividade mais longa para vocês. São acho que 5 perguntas que eu coloquei, bem padrão exame de suficiência, para vocês irem se ambientando. Beleza? Beleza, professor? Alguém falou comigo, graças a Deus. Gente, vocês têm que falar comigo de vez em quando. É muito. Já tinha nomeação? Não, Franciele, aquele ali ainda não chegou nessa fase ainda. Na verdade, ele não teve nem a... Ai, fugiu o nome. Audiência inicial ainda, audiência de instrução. Então ele está bem rumoroso, tem muito entrave. Como a grande maioria dos processos no Brasil, né? Entrave jurídico, advogados tentando travar para que esse processo não ande, até para tentar uma prescrição. Mas, gente, igual eu estava falando, a Kathleen falou comigo, tentem trazer as dúvidas. Ah, não entendi, professor. Muitas vezes é uma coisa delicadinha. Perguntem, para vocês não saírem prejudicados. Lembrando que muitos de vocês podem depois querer atuar como perito. Nada impede. E vai ajudar um pouco a conhecer essas normas. Mas eu entendo vocês que é denso, é cansativo. Isso eu sei. E o pior é que não tem muito como mudar a disciplina de perícia. Ela é sempre uma das mais cansativas de todo o curso. Mas, como vocês falaram que está tranquilo, então acho que encerramos por aqui e nos vemos semana que vem, né? Se tudo permitir, se tudo der certo. Então, desejo para vocês um bom resto de semana, né? Já que a gente está na quarta-feira. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Tá bom? Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo. Bom descanso para vocês. Igualmente. Boa noite, Amable, Rafael, Felipe. Professor, boa noite. Boa noite, Luan. Diga. Deixa eu só perguntar uma coisa. O senhor atua como perito na vara civil, isso? Isso. Foi implementado o sistema para apresentar os cálculos também, ou você pode apresentar com seu material? Pode apresentar com o material. Ah, melhor, né? Porque agora para a vara do trabalho foi implementado um tal de PJ Calc. E tem que ser tudo através de lá. Só que o sistema apresenta bastante inconsistência e prejudica bastante. Porque sempre tem impugnação daí. Uhum. O problema são as impugnações. Mas isso até quando é no nosso próprio material surgem as impugnações. É comum. A única coisa que daí a gente acaba apresentando, tendo que formalizar o laudo de esclarecimento bem feitinho. O que facilita é que daí é o material do seu domínio, né? O PJ Calc, por exemplo, você tem que meio que justificar o porquê que o sistema está calculando diferente. Tá calculando daquele jeito. Muitas vezes a gente nem concorda com o que o sistema está calculando. Sim, sim. Tem esse problema. Um problema bem comum, por exemplo, são os índices de correção monetária, que sempre dá, tipo, divergência
sempre abre questionamento para isso. Aham. E Quem sofre com isso, com questionamento, não com sistema, é quem trabalha com revisão de contrato bancário. Uhum. Que daí tem também todo o processo de atualização, só que como vai no laudo, não tem um sistema para isso, a apresentação é mais tranquila. A justiça do trabalho eu acho meio problemática de trabalhar. Sim. A mais, vamos falar assim, a mais gostosa de trabalhar é a tributária. Essa eu nunca cheguei a ter contato, nem nada. Porque daí os cálculos são feitos, são básicos, não são cálculos complexos. Só que vai muito da sua argumentação jurídica sobre o assunto. Uhum. Aí fica mais legal. Questão de base de cálculo, assim, tipo, sei lá, o que você justificar por que você usou ou não usou uma base de cálculo. Uhum. Por que você excluiu um determinado ou incluiu um determinado item. Uhum. Então você passa também a ter uma argumentação jurídica. E esse, tanto na civil quanto na... A tributária é considerada civil, né? Mas são várias especializadas. Você tem um trabalho de sustentação oral mais forte. Uhum. Então é coisa que o perito, às vezes, principalmente os mais novos, tem medo. Você ir lá na audiência e você sustentar o teu laudo no gogó, né? Ah, sim, imagino que é complicado, né? Quem é mais novo... Dependendo de quem está sendo executado ali, né, na ação. Ah, medo do juiz, no caso. Porque se o juiz ali é muito sério, a pessoa fica retraída. Vai cobrar de você excelência, né? Né? Então daí surgem esses medos. Mas é aquela situação, né? Vai trabalhando, vai ganhando experiência, a pessoa executa normalmente, depois trata como algo normal. Mas é mais legal, é mais divertido. Sim. Para quem gosta da defesa do seu argumento, isso é... Para quem tem um pouquinho da veia do direito, fica mais gostoso de participar. Quando a gente só coloca o laudo para o juiz analisar sem sustentação oral, eu acho mais sem graça. É porque é bem mais tranquilo, né? Você Bem mais tranquilo. pensa, relê. Pode vir questionamento, você responde também de maneira com uma petição, né? A petição de esclarecimento. A gente vai passar por essa petição mais no fim do semestre, onde você vai esclarecer todas as dúvidas. Só que quando é em audiência, não tem esse tempo. É ali na hora. Na hora, né? Pronto. É debate pronto. O cara tem que estar seguro do que fez, senão... não, imagina ter o trabalho nulo ali na frente de todo mundo, sei lá, se o juiz não ser convencido ali. É terrível. E o pior, daí você fica sem um honorário, né? Porque você não recebe. Porra. Se ele tiver que nomear um segundo perito, adeus seu honorário. Você não recebe. Não são vários... A não ser que ele considere uma ou outra parte, ele pode dar um honorário parcial. Sim. Mas mesmo assim, já tá perdendo dinheiro, né? Mas é isso, professor. Muito obrigado aí. Uma ótima noite. Até a próxima. Mas nessa parte de sistema ainda a civil tá mais tranquila. Ainda bem, viu? Ainda bem. Tá sendo cobrado de todas as varas agora, né? Esse sisteminha aí, PJ-Calc, o nome, nossa, é horrível. É horrível. É novo, né? Tudo que é novo é inconsistente, tem que ir passando por mudança. Igual eu falei para vocês. Cadê o Kahoot? Gente, eu passei o dia inteiro resolvendo o problema com a junta comercial.
Por quê? Pinhais não era integrado com a junta, com a empresa fácil. Uhum. E eu estou abrindo uma holding patrimonial aqui. Uhum. Eu tenho um cliente que quer passar... fazer uma blindagem patrimonial. Sim. Ele tem alguns bens, tem um processo que ele está arriscando perder. E a gente vai fazer essa criação de holding patrimonial. A junta e a prefeitura não se conversam. Integraram a porcaria de sistema, mas não se conversam. Aí sobra para o contador ficar tentando resolver o pepino deles. Até Sim. ajustar o sistema. Não é uma coisa... E tudo remotamente, né? Não tão... Tudo remoto. Isso que tá o pior. Porra. A junta, então, nossa senhora, tá terrível. Você liga lá, parece que não tem ninguém para atender um telefone. Não, tá... Não, é terrível. triste, né? É terrível. Hoje eu tive que apelar um pouco. Eu tenho um amigo vogal lá, eu pedi para dar uma força lá. Mas. Não, mas Foi. eu falei com o Kahoot ali, mas foi brincadeira, que eu vi que você Não, mencionou. eu gosto. Aí você eu tava acho fazendo o outra máximo. pergunta, eu falei, pô, se eu tivesse no Kahoot, a gente respondia aqui. Eu acho o máximo pôr o Kahoot, por quê? Porque vocês ficam instigados. É competitivo, né? Nossa. Quer deixar vocês instigados e botar vocês para competir. A juventude de hoje em dia tá com esse perfil, querer ganhar um do outro, né? Ah, sim. Mas eu sou suspeito por falar porque eu também sou assim. Eu não gosto de perder nem em bolinha de gude. Então, por Não, isso e que eu acho pelo que eu que eu vi, gosto. a semana passada, o senhor gosta de provocar a competição, né? Fomentar a discórdia. Não é para motivar, né? Para ver esse pessoal. Não, Vou passar a galera. Sim, não, e foi algo diferente, não fugiu da monotonia ali, foi interessante. Uhum. Não, mas eu vou trazer mais. Pode ficar tranquilo. Só hoje não deu tempo, porque eu geralmente utilizo a primeira hora do dia para montar alguma coisa para a aula digamos, do dia, né? Ou amanhã, na primeira aula, eu monto alguma atividadezinha para ser feita pelos alunos. O material já está pronto, já está postado, mas a atividade eu vou desenvolvendo. Só hoje que foi essa correria aí que eu preciso criar essa holding. Mas está encaminhado agora. Depois de pedir umas ajudas, o negócio fluiu. Mas tranquilo. Mas Tá valeu, bom? obrigadão aí pela... De nada, imagina. E até a próxima. Semana que vem estamos aí. Beleza, então. Um abraço, professor. Até mais. Até. Felipe, levantou a mão? Pode falar, meu. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Então, eu esperei até o final da aula, porque eu estou conversando com todos os professores. Eu tive um problema no meu sistema, no AVA, que tem várias atividades que eu fiz no sistema e consta como não. Tanto que deu problema até na fatura da minha faculdade, que eles vieram me cobrar esse mês falando que eu estava devendo 2 faturas e tudo. Sacanagem. Daí entraram lá no portal e conferiram e falaram que podia ter dado um erro. Deles arrumaram a questão da fatura, só que daí acabou dando problema nessas minhas questões, que daí aparece que eu não respondi nada. Então, o meu problema é, tipo, se eu tiver falta, essas coisas, entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte, tem as atividades que era para ser entregue escrita. Correto. Essas, me mande por e-mail. Beleza. Aí as de frequência, eu considero abono para você. Então, tá bom. Eu já conversei com o Marcelo e com o outro professor, o Aloir, e eles conferiram e viram que eu estava presente nas aulas e tudo, porque esse professor eu estou sempre presente, né? Eu lembro até que você foi até bem no Kahoot na semana passada. Fiquei em terceiro na última. Mas é isso, professor. O meu problema é esse, porque deu um problema e agora estou com falta em todas as matérias. Quer dizer, segundo o que a gente viu hoje,
Você teria que fazer uma justificativa formal escrita, documentada e peticionar para mim, tá? Né? Tô brincando. Não, mas Mas qualquer se coisa. fosse na vida do perito, seria isso. Lembra por que eu falei na aula? Ah, Sim. tem que justificar o professor por que não fez, ó. Caiu como uma luva no teu caso. Verdade. Pior que é verdade. Pode acontecer. A vida do perito também surge essas impossibilidades. Mas faça isso. Me mande as atividades que eram para ser redigidas no meu e-mail, e daí as frequências eu abono sem problema nenhum. Beleza, então eu vou correr atrás ali para mim recuperar as atividades, então. Que Aham. daí eu tô fazendo agora tudo por celular, porque eu antes usava o computador que o escritório me cedia, né? Que eu trabalhava em casa. Daí agora que Aham. eu saí do escritório, eu tô sem PC, daí eu tô fazendo mais Tá por sem celular. PC. Mas assistindo, mas mesmo que leve alguns dias, pode fazer com tranquilidade, Felipe. Não precisa beleza. também criar desespero para colocar em ordem. Daí já estou ciente do teu caso. Mas para mim eu não sabia o que tava mais triste, se era reprovar por falta ou se ficar com 2 parcelas em aberto. Puta, falar em parcela em aberto, falar em dinheiro hoje em dia, E eu quase perdi minha renovação de contrato com a prefeitura por causa disso. e tá feio o negócio. Tem Porque muita gente perdendo vaga, porque o meu muitos foi. igual eu tava falando ali pro Luan. Pô, na junta comercial hoje parecia que não tinha ninguém. Ninguém Verdade. para atender a porcaria do telefone. E eu não tava ligando pro telefone geral. Tava ligando pro telefone já do coordenador de registro. Nossa. Ninguém atendia. Lá na prefeitura também tem vários setores que não estão atendendo. O meu setor que atende recebe muita bucha todo dia. A parte de ISS mesmo, a maioria das coisas jogaram tudo para online. Mandar e-mail, vai e-mail, volta e-mail. Nossa, isso vira um parto. O que a gente Verdade. fazia um dia leva 3 agora. Imagina, eu quase perdi a renovação de contrato por causa de uma declaração que não estava disponível no sistema. Nossa, sacanagem. Aí ia ser brabo. Imagina. Quase que eu perdi. Sorte que os meus supervisores gostam de mim, eles adiaram, sabe? Daí, Aham. e eu falei assim, não, vai chegar, vai chegar. Daí do nada, dia 5, acho dia 6, mandaram mensagem para mim me cobrando as faturas pelo celular. Mas bom que resolveram, né? Resolveram, Agora conseguiu renovar. E o bom é que o pessoal gosta de você lá, que abriu a possibilidade, né? Porque pior coisa é quando a gente trabalha com um chefe que não. Como que eu posso dizer?